sobre metabolismo energético. Toda vez que a gente faz um exercício físico, há de imediato um aumento na demanda energética. Por quê? Porque o processo de contração muscular, que é importante para que ocorra o exercício físico, ele é um processo dependente de energia. A energia que é utilizada nesse processo é a energia liberada a partir da hidrólise da adenosina trifosfato. De modo geral, quando o ATP é hidrolisado e libera sua energia para que o processo de contração muscular ocorra, uma parte de cerca de 30 a 40% dessa energia é de fato utilizado para a contração muscular, ou seja, uma parte dessa energia vai ser convertida em energia mecânica ou trabalho. A maior parte, em torno de 60 a 70% da energia liberada pela hidrólise da ATP, ela vai ser convertida em energia térmica ou calor. É por isso que ao iniciar o exercício físico, a gente começa a aumentar a temperatura corporal. Inclusive, na maioria das vezes, a gente vai ter um mecanismo sendo ativado, que é o mecanismo da sudorese, que é um mecanismo de proteção que tem como finalidade resfriar o corpo de modo a manter a temperatura em níveis adequados que não comprometam a saúde. Sobre essa questão, a gente vai estar discutindo na aula de hidratação. Mas se o exercício físico e a contração muscular são dependentes da disponibilidade de energia, e a gente já sabe que essa energia vem da adenosina trifosfato, de onde, né, de como que o nosso corpo consegue produzir essa adenosina trifosfato? Né? Que substrato ele utiliza para fazer isso? Então, os três substratos que são considerados substratos energéticos são os nutrientes: carboidratos, lipídios e proteínas. Sendo que os carboidratos e os lipídios, eles têm a função primordial de fornecimento de energia. As proteínas não. As proteínas, elas têm a função de renovação de tecidos, construção de tecidos, uma função muito mais estrutural e também metabólica, né, por meio da ação das enzimas, que são todas proteínas. Mas os aminoácidos eles podem ser utilizados para a produção de energia, e isso acontece durante o exercício, durante períodos prolongados de jejum também. Mas a participação das proteínas como fonte de energia durante o exercício ela é limitada. Né? Estima-se aí que no máximo 15% da energia poderia vir das proteínas. E normalmente quando se tem uma boa quantidade de glicogênio muscular e hepático, e também se faz uma reposição energética durante o exercício físico, tende-se a minimizar a utilização da proteína como fonte de energia durante o exercício físico. Então, a adenosina trifosfato, o ATP, é considerada a nossa moeda energética. É ela que vai diretamente liberar a energia para a célula poder contrair. Na tabela 1.2, a gente observa um esquema aí feito pelos autores, mostrando os estoques de energia de um homem de 70 quilos com 15% de gordura corporal. Um homem magro, né? Então a gente observa aí nas três primeiras linhas o conteúdo de carboidrato que a gente teria disponível. Aí, na estimativa desses autores, o glicogênio hepático representaria 80 gramas, o glicogênio muscular 400 e a glicose circulante 10 gramas. Se a gente somar tudo aí, né, são 490 gramas de carboidrato. Uma quantidade pequena. Isso dá menos que 2.000 quilocalorias na forma de carboidrato. E ele fez uma estimativa, né, de quanto tempo de exercício, numa determinada intensidade, seria possível fazer se a gente usasse só os carboidratos. E na conta dele aí deu 98 minutos. Quando a gente observa aí o conteúdo de lipídios, nesse caso aí de um sujeito magro, né, são 10,5 kg de gordura corporal, isso representa em 94.500 quilocalorias, esse sujeito poderia fazer até 4.856 minutos do mesmo exercício. Então a gente já vê uma diferença muito grande no conteúdo de energia armazenado no corpo na forma de carboidrato e na forma de gordura. Então as reservas de carboidrato são muito menores, né, e são bastante limitadas, e por isso que normalmente a gente precisa de fazer reposição diária. As reservas de gordura não, elas tendem a durar muito mais tempo. E há uma estimativa aí também de energia na forma de proteína,
mas eu lembro que a proteína não tem essa função primordial. A gente já sabe, então, que eu preciso de ATP para liberar energia para que o processo de contração muscular aconteça e, consequentemente, também o exercício físico. Isso aí também que o substrato energético, principalmente carboidrato e gorduras, são utilizados, são processados para a formação de ATP. Então, quais seriam as vias de produção de energia? Né? Que processos metabólicos são esses aí que vão pegar a energia armazenada na molécula de glicose, na molécula de ácido graxo e transformar isso em moléculas de ATP para ser utilizada, né? Então, a primeira coisa importante saber é que o exercício físico ele vai acontecer com a participação dessas vias todas, tá? O que vai ser diferente de um exercício para outro é a predominância de vias. Então, a intensidade e a duração do exercício são duas variáveis importantes que vão determinar se o exercício vai utilizar mais o metabolismo aeróbio ou anaeróbio e qual tipo de substrato vai ser utilizado em decorrência de outros, tá? Então a gente divide classicamente, né, as vias em aeróbias e anaeróbias. No metabolismo anaeróbio, a gente tem duas maneiras de produzir energia. No metabolismo anaeróbio, a gente tem o sistema ATP-CP, também conhecido como sistema fosfagênio, recebe também o nome de sistema imediato. Nesse sistema, a ressíntese de ATP a partir de ADP ocorre numa única reação que é catalisada por uma enzima chamada creatina quinase. Por que ele é chamado de sistema imediato? Porque ele é o primeiro a ser ativado e é o que atinge o auge, a capacidade máxima de produção de energia mais rápido. Tá? E muito disso tem a ver com a maneira que ele produz o ATP, que é em uma única reação. Além do sistema fosfagênio, a gente tem também uma outra via que produz energia anaerobiamente, que é a glicólise lática ou glicólise anaeróbia. Nesse processo, a glicose vai passar pela via glicolítica, que vocês já conhecem, né? Entra uma molécula de glicose de 6 carbonos e ao final dessa via a gente tem dois produtos, que são duas moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos, então não há perda de carbono. Só que no metabolismo anaeróbio, na glicólise lática, quando esse piruvato é formado ao final da via glicolítica, imediatamente ele é convertido em lactato, né? A enzima lactato desidrogenase ela faz esse papel, ela converte o piruvato em lactato e essa conversão, a gente vai ver um pouco mais adiante, é importantíssimo para manter essa via glicolítica funcionando rapidamente. Então, se o exercício ele é muito intenso e exige uma produção de energia muito rápida, esse exercício vai utilizar mais o metabolismo anaeróbio do que o aeróbio. Por quê? Porque no metabolismo anaeróbio a produção de energia é mais rápida, né? Então ele tem aí uma potência grande na produção de energia, só que a capacidade é mais baixa quando a gente compara com vias aeróbias. Então são sistemas que vão produzir energia muito rápido, mas que vão se esgotar mais rapidamente. Por isso que os exercícios muito intensos, eles tendem naturalmente a ter uma duração mais curta, né? Se a gente pensar, por exemplo, o sujeito corre 100 metros rasos em menos que 10 segundos, mas ele jamais vai conseguir correr 1 quilômetro, né, em menos que 100 segundos, tá? À medida que o tempo de exercício vai aumentando, a intensidade vai caindo, porque a gente não consegue sustentar a mesma intensidade ao longo de um período muito longo, né? Porque a capacidade, uma das limitações é exatamente a capacidade de produzir energia na alta velocidade por longo tempo. E quais seriam então os substratos energéticos utilizados no metabolismo anaeróbio? A fosfocreatina, né? Inclusive a fosfocreatina a gente vai estudar lá na frente, quando a gente for estudar a suplementação. A creatina é um dos suplementos que tem boa evidência científica e a gente vai detalhar isso futuramente. E além da fosfocreatina, a gente tem a glicose. Então observa que, por exemplo, não apareceu lipídios. Lipídios é um substrato energético exclusivo do metabolismo aeróbio. Em relação ao metabolismo aeróbio, o que a gente tem? Então, olha só, de novo a gente tem glicólise. Então, observa que a glicólise, aquela via glicolítica, onde a glicose é convertida em piruvato, ela faz tanto parte do metabolismo aeróbio quanto anaeróbio.
E isso também já dá uma outra informação para a gente. Qual é? A glicose, né, o carboidrato, ele é um substrato energético tanto do metabolismo aeróbio quanto do metabolismo anaeróbio. Então, a glicólise aeróbia, qual que é a diferença dela em relação à glicólise lática ou anaeróbica que a gente viu anteriormente? Nesse caso aqui, após o piruvato ser formado, a partir da glicose, esse piruvato não vai ser convertido em lactato. Ele vai entrar na mitocôndria, ser descarboxilado e formar acetilcoenzima A, e a acetilcoenzima A vai condensar com oxalacetato e entrar no ciclo de Krebs. Então, segue outro caminho. E aí passa pelo ciclo de Krebs, a gente tem a formação das coenzimas reduzidas e depois, na sequência, na cadeia transportadora de elétrons, ocorre a maior parte da produção de ATP. Além da glicólise aeróbia, a gente tem também a beta-oxidação. Então, a beta-oxidação é uma via que vai processar os ácidos graxos. Os ácidos graxos ou eles vão estar armazenados no citosol da célula muscular ou eles podem ser captados a partir da corrente sanguínea. E eles precisam entrar na mitocôndria e após entrar na mitocôndria eles passam pela beta-oxidação. E essa beta-oxidação vai converter ácidos graxos em também moléculas de acetil-CoA. Tá? A partir desse ponto da acetil-CoA, não importa se ela veio do ácido graxo ou se ela veio do carboidrato, o processamento vai ser idêntico. Todas vão passar pelo ciclo de Krebs e, consequentemente, cadeia transportadora de elétrons. Então, todas essas vias estão envolvidas no metabolismo aeróbio, que é um metabolismo que ocorre quase na sua totalidade dentro da mitocôndria. Tirando a glicólise, que a parte de conversão em piruvato ocorre no citosol, o restante é tudo na mitocôndria. Okay? Um detalhe importante no metabolismo aeróbio, quando a gente compara com o anaeróbio, é que o rendimento energético é bem superior. Então, as vias de produção de energia aeróbias, elas são mais lentas para ser ativadas, elas demoram mais tempo para atingir seu auge, elas têm uma potência de produção de energia mais baixa, ou seja, produzem uma quantidade de energia de ATPs por minuto menor, mas elas têm uma capacidade de produção muito grande. Então, a gente consegue sustentar exercícios menos intensos por períodos bem mais prolongados a partir da energia vinda do metabolismo aeróbio. Então, quais são os substratos energéticos do metabolismo aeróbio? Então, a gente tem, os carboidratos, então carboidrato tanto para um quanto para o outro. A gente tem os lipídios e também, eventualmente, os aminoácidos podem ser utilizados. Os aminoácidos podem ser convertidos em acetil-CoA, alguns deles, e vários intermediários do ciclo de Krebs. Essa figura, ela mostra para a gente a interação entre os sistemas de produção de energia durante o exercício físico. Repara que no eixo do X, aí, na linha horizontal, a gente tem a duração do exercício. E aí o que a gente observa? À medida que vai aumentando o tempo de exercício, a gente vai tendo modificação na via ou no sistema que está sendo predominante. Então, no começozinho, exercícios mais curtos, até 10%, até 10 segundos, a gente vê uma participação importante do sistema TPCP, Todas as vias são ativadas logo no início do exercício, mas algumas são mais lentas do que outras. Num segundo momento, aí, principalmente a partir de 20, 30 segundos, a gente tem uma predominância da glicólise lática, e a partir aí de 2, 3 minutos, isso é muito variável, a gente passa a ter uma predominância do sistema aeróbio, da oxidação ou de gorduras ou de carboidratos. Agora a gente vai detalhar um pouco mais cada um desses sistemas. Então, o sistema TPCP, que tem como substrato energético a fosfocreatina, ele tem algumas características importantes. Então, primeiro, que ele é importante em exercícios de alta intensidade e curta duração, como exemplo aí 100 metros rasos lá no atletismo. Nos 200 metros também ele é importante, mas menos do que no 100. Nos saltos, que é às vezes uma corrida curta, rápida e uma projeção para cima, na musculação durante cada série. Tá? 90% dessa fosfocreatina está localizada no citosol, que é onde ocorre a reação para a síntese de ATP. A gente tem no músculo 4 a 6 vezes mais fosfocreatina do que ATP. A quantidade de ATP disponível no músculo é muito pequena. Então, o que acontece? Na hora que você começa o exercício físico que aumenta o consumo de ATP, a hidrólise, começa a aumentar a formação de ADP. E esse ADP vai
continuamente sendo ressintetizado a ATP. Você forma ATP de novo, ele é hidrolisado, volta a ADP, vai para ATP de novo e assim por diante. Um detalhe muito importante desse sistema é que a ressíntese de ATP ocorre numa única reação, tá? Por isso que ele é tão rápido. Ele atinge a produção máxima de energia nos primeiros segundos do exercício máximo, né? Na literatura isso varia um pouco, mas tem autores que falam em 2, 3 segundos para ele atingir sua capacidade máxima de produção de energia. E após 10 segundos, ele pode apresentar já uma redução significativa na velocidade de produção de energia. Então, ele se esgota mais rapidamente, tá? E após 20, isso pode ser mais intenso ainda. Aqui está a equação desse sistema. Então, a fosfocreatina vai né, liberar energia para a ressíntese do ADP, juntando o ADP com fósforo inorgânico e mais um íon H+. A reação é catalisada pela creatina quinase e o produto aí é a molécula de ATP, uma creatina livre e um fosfato inorgânico. É importante observar, nós não vamos detalhar isso agora não, mas quando a gente for estudar a creatina a gente conversa um pouco mais sobre isso, é que essa reação consome o IH+, tá? Então ela tem um efeito tamponante também que é relevante para o exercício de alta intensidade. A degradação da fosfocreatina aí, que ocorre rapidamente no início do exercício, aumenta a concentração de fosfato inorgânico, que ativa as enzimas glicogênio, fosforilase e fosfofrutaquinase 1. Ou seja, você começou o exercício, ativou seu sistema fosfagênio, ele já vai gerando um produto aí que é o PI, para aumentar a atividade da via que vai assumir a responsabilidade do exercício na sequência, que vai assumir a predominância, que é a glicólise lática. Né? Aumentar a atividade glicogênio fosforilase e atividade fosfodiesterase significa quebrar glicogênio rápido, aumentar a glicogenólise e ativar a via glicolítica. Ou seja, eu quebro o glicogênio, libero a glicose e passo ela rapidamente pela glicólise, tá? 95% da creatina encontra-se no tecido muscular, embora o músculo não produza creatina, né? A gente tem outros órgãos que produzem no corpo, e a maior parte dela está na forma de fosfocreatina. Além disso, a gente tem aí uma maior concentração nas fibras tipo 2, que são fibras mais ativadas em exercícios muito intensos. Aqui a gente observa um gráfico que mostra, né, uma estimulação aí, uma simulação, na verdade, do consumo da fosfocreatina numa corrida de 100 metros rasos. Observa que há uma queda expressiva aí na fosfocreatina, logo aí nos 20 primeiros metros da corrida. Por que isso ocorre? Porque esse período é o período mais importante de aceleração, né? O sujeito, antes de começar a prova, ele está parado e ele precisa aumentar a velocidade dele rapidamente. Então, há um consumo grande de energia no começo. Depois que esse sujeito começa a chegar na sua velocidade máxima, para manter o corpo já em movimento, gasta-se menos energia. Por isso que a gente observa a curva desse formato aí. Eu aconselho a ver um vídeo que eu coloquei no campus virtual, mostrando uma prova de 100 metros rasos que dá para vocês relacionar essa figura com a prova, ok? Então, além do metabolismo aeróbio, anaeróbio alático, né, que a gente viu, que é esse aí, quais seriam as atividades dependentes desse sistema? Então, a gente tem atividades de força, como musculação, levantamento de peso. A gente tem atividade de potência, como arremesso de peso, lançamentos, chutes, golpes. Se tiver alguma dificuldade de visualizar isso, vai lá no YouTube, né? Assistam vídeos mostrando esses esportes, que dá para você ter uma noção de como que é executado o exercício ali durante uma competição. E nos sprints, né, nas corridas curtas de alta intensidade, como 100 metros rasos, 50 metros livre da natação, e nos esportes coletivos, por exemplo, no futebol você tem muito sprint curto. Às vezes o jogador ali, ele faz uma corrida de 20, 30, 40 metros numa velocidade máxima, chegando a mais que 30 quilômetros por hora. Então, naquele momento, o metabolismo anaeróbio lático ele é importante. Por isso, por exemplo, que creatina é um suplemento indicado no futebol. Esse sistema também ele precisa de um tempo de recuperação, tá? Então, como ele se esgota muito rápido, para a gente
recarregar ele e usar novamente, a gente precisa de algum intervalo. Então, aí uma característica importante é que ele vai ser muito importante em exercícios de alta intensidade, curta duração e intermitentes. Falei do futebol agora, no futebol acontece isso, o sujeito dá um sprint, uma corrida, aí ele para um pouco, né? Ele para, descansa ali, anda, ele faz alguma atividade de baixa intensidade, depois ele dá outra corrida, ele não fica correndo o tempo todo. Na musculação a mesma coisa, o sujeito vai lá, faz uma série, tem um intervalo de descanso, então recupera o sistema. Essa recuperação, a estimativa de recuperação, é que em 30 segundos de intervalo já pode se recuperar 70%, né? E a recuperação total seria entre 5 e 10 minutos. Ainda no metabolismo anaeróbio, agora a gente tem a glicólise lática, né? Então, a glicólise lática, a gente tem uma degradação incompleta da glicose, onde o piruvato vai ser convertido em lactato. Algumas características desse metabolismo, né, da glicólise lática. Então, primeiro, que ela atinge velocidade também muito rápida, né, 5 a 10 segundos. Então, a ativação da via glicolítica das enzimas lá é bem rápida também, mas não tão rápida como a fosfocreatina, né, o sistema fosfagênico. Ele é importante em exercício físico também intenso, de curta duração, mas a gente já pode pensar em exercícios um pouco mais longos, por exemplo, como 400 metros rasos, que dura aí mais de 40 segundos, 100 metros da natação, que dura mais de 47 segundos, tá? Nessas provas, os dois sistemas são importantes, mas esse aqui ele passa a ser predominante. E a degradação da glicose produz energia rapidamente, mas por curto período. Então, aquilo que eu falei, também é um sistema que tem uma potência alta na produção de energia, produz energia rápida, mas por pouco tempo. E a gente tem aí um aumento da demanda energética em exercícios intensos que vai acelerar essas vias, tá? A glicólise anaeróbia, aí está nesse slide, a via glicolítica, que vocês conhecem bem, já estudaram passo a passo. Então, para que ocorra, né, a glicólise lática, primeiro tem que ter o substrato, que é a glicose. Durante o exercício mais intenso, essa glicose vai estar vindo quase que toda do glicogênio, tá? Porque a captação da glicose a partir da corrente sanguínea é um processo mais lento. Mas, eventualmente, né, você pode ter a glicose do sangue também. Essa glicose vai passar pela via glicolítica. A via glicolítica, eu lembro que a gente tem uma fase de investimento onde se consome aí 2 ATPs, depois a molécula é clivada e a gente tem a produção de 4 ATPs, de modo que ao final da via, a gente formou 4 e consumiu 2, a gente tem um saldo de 2. Então, assim, cada molécula de glicose aqui produz apenas 2 ATPs. E o detalhe é que quando chega ao piruvato, esse piruvato, então, sob a ação da enzima lactato desidrogenase, vai ser convertida em lactato. E aí fecha-se a via. Aqui está destacado uma parte desse processo que é importante, que é na reação ali do 3-fosfogliceraldeído para 1,3-difosfoglicerato. Observa que nessa reação entra uma molécula de NAD, NAD oxidado, tá? O NAD+, e sai NAD reduzido, NADH mais H+, ou NADH2. E por que essa reação está destacada? Porque se entra NAD e sai NAD reduzido, né, se você começa a degradar a glicose nesse processo, você vai começar a aumentar a concentração de NADH2 e vai diminuir a concentração de NAD+. E aí, isso por si só, já vai começar a parar a via porque começa a faltar NAD+. Como que a célula resolveu isso? Ela resolveu isso da seguinte maneira, pegando o piruvato e convertendo a lactato. Quando ocorre essa conversão, observa-se que há no processo a regeneração do NAD oxidado, porque na conversão de piruvato para lactato entra NADH2 e sai NAD+. E aí você renova as concentrações de NAD+, permitindo que a glicólise se mantenha numa velocidade adequada por mais tempo. Então, produzir o lactato é importante para o sujeito conseguir manter o exercício intenso por mais tempo. É lógico que a gente começa a ter um acúmulo no meio de íons H+, tanto aqui na formação do lactato, quanto na hidrólise do ATP. E isso vai comprometer a manutenção da contração muscular, né? Esse processo aí é o processo chamado de acidose muscular, que tem uma relação íntima com a fadiga. A fadiga ela é um evento multifatorial, mas a queda no pH intracelular
ele é um fator relevante, tá? Então, naturalmente, durante exercício muito intenso, a gente vai ter um aumento na concentração desses íons H+, tá? E aí que, obviamente, mais H+, a gente tem uma redução do pH, e isso vai prejudicar a contração muscular, a glicogenólise, a quebra do glicogênio e a glicólise, tá? Então, o acúmulo do íon H+, ele vai se dar principalmente pela hidrólise do ATP. Então, e no exercício intenso, onde eu estou gastando muita energia, eu estou hidrolisando muito ATP. Se eu estou hidrolisando muito ATP, eu estou gerando muitos íons H+, para o meio, mas também na formação do lactato, tá? A produção do lactato por si só não causaria acidose, mas ele é um marcador de fadiga utilizado no exercício. Nos exercícios mais intensos, né, principalmente acima de 80% da capacidade aeróbica máxima, a demanda energética ela não pode ser suprida pela fosforilação oxidativa, né, no metabolismo aeróbio, ela precisa ser suprida pelo metabolismo anaeróbio. Nesse processo, a produção do lactato vai ser essencial para evitar o acúmulo de piruvato, que por si só já diminuiria a velocidade da glicólise, né? E com isso a gente aumenta o suprimento de NAD+ para manter essa glicólise funcionando, tá? Então, esse processo de acidose ele ocorre naturalmente durante o exercício físico, tá? Principalmente nos exercícios mais intensos. E esse aumento na concentração de íons H+, ele prejudica a atividade de enzimas que vão garantir a produção adequada de energia. Aqui nessa figura a gente só tá mostrando aqui a liberação de íons H+ no processo de hidrólise de ATP, né, que é aí um processo que vai ocorrer em alta velocidade durante o exercício e que vai ser um dos fatores determinantes para o aumento da concentração de H+, e, consequentemente, redução do pH, tá? Aqui nessa figura está mostrando a atividade da fosfofrutaquinase, que é aquela enzima ali responsável para controlar a velocidade da glicólise. Observa que se a gente pegar um pH em torno de 7,2, 7,3, que é um pH fisiológico da célula muscular, ela está com sua atividade plena. Mas se a gente pega aqui um pH de 6,6, ela já tem uma perda de praticamente 90% na sua atividade. Então, o sujeito começa a fazer um exercício muito intenso, começa a aumentar a acidose muscular, o que acontece? O pH começa a reduzir e a atividade dessa enzima aí, da glicogênio fosforilase também, vai ser muito reduzida, tá? Muito reduzida. Então, você está inibindo duas enzimas chaves para o processo de produção de ATP para sustentar o exercício em alta intensidade. Além disso, esse acúmulo de íons H+ intracelular, ele também vai interferir diretamente no processo de contração muscular. Há um prejuízo na ligação do cálcio, lá na troponina, e, consequentemente, ele interfere diretamente na contração muscular. Então, a acidose muscular estabelecida nesse processo aí é um dos fatores aí mais importantes para justificar uma fadiga num prazo aí mais curto. Quando a gente for estudar a parte de suplementação, a gente vai estudar dois tamponantes, tá? O bicarbonato e a betalanina. E aí, quando a gente estudar esses tamponantes, a gente vai lembrar dessa parte aqui. Por quê? Porque os tamponantes usados como suplemento, eles têm exatamente a finalidade de retardar esse processo de acidose e aí prolongar a tolerância ao exercício físico. Já ainda no metabolismo anaeróbio, né, a glicólise anaeróbia lática aí, ela seria o sistema predominante em exercícios de alta intensidade e curta duração, uma faixa aí principalmente de 30 a 90 segundos. Então, corridas de 400, de 800 metros, tá? Natação, corridas um pouco mais longas, ok? Já o metabolismo aeróbio, oxidativo, primeiro, ele é dependente da presença de oxigênio, né? Ocorre predominantemente ali nas mitocôndrias. É o sistema predominante em exercício com duração principalmente superior a 2 minutos, tá? Aí, corrida de 1.500 metros, 10.000, 5.000, meia maratona, tudo que é mais longo, tá? Embora em quanto tempo o sujeito vai passar a utilizar predominantemente o metabolismo aeróbio, não é uma coisa exatamente certinha, não, tá? A gente vê na literatura vários valores indicados pelos autores e também depende do condicionamento do sujeito.
o rendimento energético é muito superior, né? Então, por exemplo, quando a gente compara a glicólise lática, que é a glicólise anaeróbia, com a glicólise aeróbia ou alática, a gente tem 36 ATPs no metabolismo aeróbio contra 2 no anaeróbio. Então, o aeróbio, embora seja a produção de energia por tempo seja menor e a ativação da via seja mais lenta, ela produz muito mais energia, então faz com que o sujeito consiga permanecer no exercício por muito mais tempo. E aí a gente tem como vias, né, a glicólise aeróbia, a lática, a beta-oxidação, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Tá? A glicólise a aeróbia alática, nessa glicólise, a gente vai ter uma degradação, uma oxidação completa da glicose, né, até CO2 e água, que ocorre lá na cadeia transportadora de elétrons. Só relembrando novamente, a gente tem então a molécula de glicose entrando, sendo produzido 4 ATPs e consumido 2, e no final desse processo a gente tem a liberação de 2 moléculas de piruvato. A partir daqui, o caminho é diferente. Enquanto na glicose lática esse piruvato vai ser convertido em lactato, aqui não. Aqui esse piruvato ele vai entrar na mitocôndria e vai sofrer primeiro uma reação de descarboxilação, catalisada pelo complexo piruvato deshidrogenase, formando acetil-CoA. Nessa reação a gente já tem formação de outro NADH2, tá? Então, como são 2 piruvatos vindo de uma glicose, aí são mais 2 NADs, e vai formar acetil-CoA. A acetil-CoA vai condensar com oxalacetato, entrando no ciclo de Krebs, formando aí o citrato. A enzima que catalisa essa reação é a citrato sintase. E aí a gente tem todo o ciclo de Krebs acontecendo, tá? E aí a gente tem pontos importantes desse ciclo. Então, a gente tem a formação de 3 NADs, 3 reações de deshidrogenase aí, formando 3 NADH2 para cada molécula de acetil-CoA que entra. E a gente tem a formação de um FAD, ou um FADH2 aí, que também é uma molécula importante para a produção de energia na cadeia transportadora de elétrons, e a formação de um GTP, que é um equivalente ao ATP. Então, repara que até o ciclo de Krebs aqui, a gente produziu 2 ATPs lá na glicose, né, que foi o saldo dela, e mais 2 aqui. A maior parte da energia vai ser lá na fosforilação oxidativa na cadeia transportadora de elétrons. Aqui também a gente já pode observar o seguinte, que a gordura, ao entrar na mitocôndria, ela vai passar pelo processo de beta-oxidação, né? Aqui está escrito aqui na parte superior do slide, oxidação de ácidos graxos, formando também acetil-CoA. Tá? Então o ácido graxo ele entra na mitocôndria, forma acetil-CoA e daqui para frente é igual, tá? Embora na beta-oxidação a gente já tenha formação de NAD também. Na sequência, então, após as moléculas de acetil-CoA, independente se veio do carboidrato, independente se veio do lipídio, essas moléculas de acetil-CoA foram oxidadas lá no ciclo de Krebs e formou-se as coenzimas NAD e FAD. A gente vai, então, conduzir essas coenzimas até a cadeia transportadora de elétrons e lá elas vão doar os seus elétrons, são os íons H+, e isso vai promover um acúmulo de íons H+, no espaço entre as duas membranas. Lembra que a mitocôndria ela tem 2 membranas. Então, esse acúmulo de íons H+, entre as 2 membranas começa a criar um gradiente de concentração diferente entre o interior e esse espaço, né? De modo que no espaço intermembranar você tem uma concentração aumentada em comparação com a matriz mitocondrial aqui. E isso naturalmente força um retorno desses íons H+, para a matriz mitocondrial, e isso ocorre através de um processo que está aqui no canto direito, que é um complexo que está aqui no canto direito, chamado ATP sintase. Então, ao retornar por esse caminho aqui, ocorre nesse processo a formação de ATP a partir do ADP. Então, a energia liberada aqui na passagem desses íons H+, forma-se o ATP, tá? E a maior parte do ATP no metabolismo aeróbio é formada nesse momento aqui. Então, a gente tem aqui um balanço energético da respiração celular. Então, lá na glicólise que ocorreu lá no citosol, formou-se 2 ATPs e 2 moléculas de NAD. Esses NADs, eles têm que entrar na mitocôndria
para ser utilizado lá na cadeia transportadora de elétrons. Essa passagem do citosol para a mitocôndria acarreta uma perda energética, por isso que esses dois NADs aqui estão fornecendo 4 ATPs, tá? Nesse caso aqui, o autor considerou como fator de conversão 3 ATPs para cada NAD e 2 para cada FAD, tá? Tem autores que consideram 1,5 e 2,5. Não importa, não vai interferir na conta, né? A proporção é mais ou menos a mesma. Então, aqui, ó, já na mitocôndria, eu tenho a formação de 2 NADs na conversão de piruvato para acetil-CoA, depois mais 3 NADs para cada molécula de acetil-CoA, então são 6 NADs, né? Considerando uma molécula de glicose. Um FAD para cada molécula de acetil-CoA, então são 2 FADs, e 2 ATPs produzidos diretamente. Aqui eu pego 2 NAD vezes 3 dá 6, mais 6 NAD vezes 3 dá 18, e 2 FAD vezes 2 dá 4. Se eu somar tudo, eu tenho aqui 4 ATPs que foram formados diretamente, e mais 4 aqui, 8, mais 6, 14, mais 18, 32, mais 4, 36. Então, quando a gente compara a glicólise aeróbia com a anaeróbia, a diferença no rendimento energético é enorme, né? Aqui nessa figura do Macardo, ele mostra para a gente a participação das vias energéticas divididas em aeróbio e anaeróbio de acordo com a duração do exercício. Existem vários modelos disso aí na literatura e há diferenças entre valores, mas o conceito e a ideia é sempre a mesma. Qual que é o conceito? Que à medida que o tempo de exercício vai aumentando, vai diminuindo a participação do anaeróbio e aumentando a participação do aeróbio. Então, se a gente pegar aqui, ele começa com 10 segundos, ele está considerando que esse exercício é 90% anaeróbio e 10% aeróbio. Ele não está falando de substrato energético, só de metabolismo. Quando chega a 2 minutos, ó, ele já está considerando meio a meio. Se pegar 120 minutos, que é quase uma maratona, ó, 1% anaeróbio e 99%. É importante a gente observar o seguinte, que o conceito que se tem é que há predominância de vias. Não é que assim, eu começo uma via, na hora que ela acabar, esgotar, eu passo para outra, não. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, né? No início você tem a predominância do ATP-CP, depois a predominância da glicólise lática, depois a predominância do aeróbio, tá? Do sistema oxidativo. Aqui também uma estimativa feita, né, por outros autores, mostrando aqui vai de 0 a 240 segundos, então são 4 minutos. O conceito é o mesmo, ó, à medida que o tempo vai aumentando, né, isso acontece aí no sentido aí descendente da tabela, o percentual de participação anaeróbia vai diminuindo e o percentual de participação aeróbia vai aumentando. Aqui ele coloca, né, que mais ou menos 75 segundos, 1 minuto e 15 já pode ter a conversão aqui, tá? Então, assim, embora valores são diferentes, mas a ideia é sempre a mesma. À medida que o exercício vai se prolongando, ele vai ficando mais aeróbio e menos anaeróbio, ok? Aqui uma figura também que mostra isso, né? Ele colocou aqui, os autores colocaram aqui várias provas do atletismo, 100 metros, 200, 400, 800 e 1500. E a gente vê as provas mais curtas, a participação do ATP-CP e da glicólise lática são mais importantes. Se a gente pega provas mais longas, 800, 1500, a gente já vê uma predominância do metabolismo aeróbio. Então varia, né? Assim, a distância que o tempo de competição vai determinar se vai ter uma participação maior do aeróbio ou do anaeróbio, né? Essa tabela 1.1 também é importante porque ela mostra a velocidade máxima de ressíntese de ATP, né, considerando aí o metabolismo. Então, olha que interessante. Então, se a gente pega aqui a oxidação lipídica, ele considerou aqui 1 mol de ATP por quilo por segundo. A oxidação lipídica é pegar o ácido graxo, colocar dentro da mitocôndria e converter isso em ATP. A oxidação da glicose que veio do sangue também tem uma oxidação mais ou menos de 1 ATP por quilo por segundo. Por quê? Porque a glicose que está no sangue, eu tenho que captar essa glicose, então é um processo mais lento. Aqui ele ainda coloca que essa oxidação de gordura atingiria o seu máximo em 2 horas e a da glicose em torno de 90 minutos. Aí quando a gente vai para o glicogênio muscular, então o glicogênio muscular é uma glicose que está armazenada já dentro do músculo. Então se já está dentro do músculo, não precisa tirar ela de algum lugar. Já está mais fácil para utilizar. Repara, ó, que a velocidade é 2,8 vezes maior
Então, produz quase 3 vezes mais energia por minuto a partir do glicogênio do que, por exemplo, a partir da gordura, tá? Ou a partir da glicose sanguínea. E aqui é oxidação do glicogênio, ou seja, pegar a glicose que veio do glicogênio, quebrar em piruvato e entrar com ele na mitocôndria, tá? E isso, a ativação disso, alguns minutos. Metabolismo aeróbio aqui do glicogênio. E a glicólise aqui, que é a glicólise anaeróbia, 4,5 vezes mais rápido. A velocidade máxima é atingida em 5 a 10 segundos. Então, repara o seguinte, se eu estou fazendo um exercício muito intenso, que eu preciso de muita energia, é melhor eu pegar a glicose e usar no metabolismo anaeróbio, porque eu consigo produzir aí 4,5 moles de ATP por segundo, do que se eu tentar fazer isso de maneira aeróbia, porque se eu fizer de maneira aeróbia, eu vou gastar mais tempo e, consequentemente, eu vou produzir menos ATP por minuto. E aí posso não disponibilizar energia suficiente para manter aquele nível de contração suficiente para manter o exercício. E olha a fosfocreatina, 9 vezes maior. Então a gente vê assim que aqui ó, o sistema TPCP 9, depois a glicose lática 4,5. Esses dois aqui que são anaeróbios, eles produzem energia muito mais rápida e são ativados também muito mais rápido. O problema é que eles se esgotam mais lentamente. Tá? E aqui nesse quadro a gente vê, é um quadro aqui do Macar também, que ele inclui aqui os substratos energéticos. Então olha só, está destacada aí a corrida de 100 metros. O que o autor colocou aqui? Que metade da energia está vindo da fosfocreatina, sistema TPCP, e a outra metade está vindo do anaeróbio lático, né? Da glicose lática. A aeróbia, a participação é irrisória, tá? Não é zero, é irrisória. Mas se a gente vai para uma corrida de 1.500 metros, que aí já vai durar aí pelo menos uns 3 minutos e meio, assim, pensando num tempo bom, né? O recorde é um pouco menos que isso, no masculino. Aí olha só como é que já muda. De uma competição de 10 segundos ou menos para uma competição de cerca de 3 minutos e meio, muda completamente, né? Ela continua, muda completamente o sistema e o substrato energético. O substrato energético aqui, a participação do ATP-CP ela passa a ser irrisória. E de onde que está vindo quase toda a energia que é utilizada nessa prova? Do carboidrato. De qual carboidrato? Glicogênio muscular. Ele está sendo utilizado de maneira aeróbica ou anaeróbica? Predominantemente aeróbica. É o que ele está mostrando aí. Se a gente passar por uma maratona são 42 quilômetros, né? Então o que a gente vê? Participação do ATP-CP irrisória. Do anaeróbio, do glicogênio anaeróbio irrisória. Então é uma prova predominantemente aeróbia, né? Quase toda aeróbia. E de onde que vem energia numa prova dessa? Principalmente do glicogênio muscular. Então, um maratonista, para ele ter sucesso, ele deve pensar em entrar na competição com os estoques de glicogênio cheios, porque a tabela aqui está mostrando que esse substrato energético é essencial. Ele vai estar usando também a glicose sanguínea. Se ele conseguir fazer alguma reposição, ela pode até aumentar a sua participação e também um pouco de oxidação de gordura. Mas se esse sujeito vai fazer uma ultramaratona ou, por exemplo, uma corrida de 24 horas, né, muito longa, aí ó, a participação do glicogênio já passa a ser bem menor, porque é uma reserva limitada, né? Aí a gordura passa a ter uma importância muito maior. Mas, obviamente, numa corrida de 24 horas, a velocidade que o sujeito vai correr é muito menor, né? E muitas vezes ele vai caminhar durante essa prova. Numa maratona, o sujeito corre aí a uma média de 20 km por hora. Numa prova de 24 horas, vai ficar abaixo de 10 km com certeza, tá? Então, dá para a gente ter um panorama aí de qual metabolismo está sendo predominante e de que substrato energético está sendo mais importante, ok? E aqui, para a gente finalizar, né, aqui nessa tabela mostra-se as características aí do ATP-CP, da glicólise lática e do sistema oxidativo. Então, assim, tipo de atividade, né? Um potência, o outro velocidade e o sistema oxidativo, endurance. Aí ele faz uma estimativa de duração do esforço, que 0 a 30 segundos para ATP-CP, 30 segundos a 1 minuto para o anaeróbio lático, e mais que 2 minutos para oxidativo. Tipo de eventos, né? Sprints, lançamentos, saltos para ATP-CP, corrida de 400, 100 metros nado livres para o anaeróbio,
e no oxidativo corridas mais longas, por exemplo. Localização das enzimas. Os anaeróbios, tudo citosol, e o substrato também, tudo citosol. E no aeróbio, o sistema oxidativo é citosol e mitocôndria, está correto, né? A velocidade de ativação, o ATP-CP imediato, a glicólise lática e rápida, e o sistema oxidativo ele é lento, mas é prolongado. E o substrato energético, aí a fosfocreatina no sistema fosfagênio, a glicose e o glicogênio, a glicose vindo da corrente sanguínea, o glicogênio no anaeróbio lático, e glicogênio muscular, hepático, glicose, lipídio, e até a gente pode incluir no sistema oxidativo. Em relação à presença de oxigênio, não é necessária no anaeróbio e é necessária no oxidativo. Então a gente encerra aqui essa revisão, né, mostrando a importância dessas vias de produção de energia e as características principais delas, e a importância dela para a produção de energia e sustentabilidade do exercício físico. Então, durante o exercício físico, a gente vai ter um aumento imediato na demanda energética, e quem vai suprir essa demanda para que o exercício possa acontecer de maneira adequada são as vias metabólicas de produção de energia, que vão processar aí carboidratos, gorduras, né, e fosfocreatina, dependendo das características do exercício, para manter o processo de contração muscular e para que o sujeito tenha sucesso na realização do exercício e faça com a melhor performance possível. Ok? Então, um abraço e até a próxima.